Fala, rapaziada que acompanha o Mais MMA. Comigo, mais uma vez, Alexandre Pantoja, só que desta vez como campeão do UFC, campeão peso mosca, no momento, o único brasileiro que detém um título na organização. Bem-vindo, campeão. Fala, Valmir, fala, galera do Mais MMA, pô, felizão de bater essa ideia. Muito obrigado pelo convite, poder falar um pouco desse final de semana histórico aí, não só para mim, eu acho que para todo mundo do Brasil, né, cara? Ter esse cinturão aí representa muito para todos nós. Eu espero que por pouco tempo, né, que eu seja o único por pouco tempo. Tá vindo aí o Poatan, né? Mais para frente a gente sabe que o Charles está voltando com tudo. Temos também, acho que é a Amanda, né, que vai lutar. Amanda Lemos. Amanda Lemos vai lutar também. E vamos colecionar esses cinturões aí. Tá lá, galera, a espinha lá, tá lá atrás do Pantoja, ó. O homem não solta nem para ir no banheiro, nem para dormir. Não salta não, irmão. Deixa ele aqui. Cara, e a minha primeira pergunta é como tem sido os primeiros dias como campeão, né, cara? Ele quer aparecer, ó. Opa! Cara bom. Foi mal, amigo. Nocaute. Ele acha que é pequeno, cara. Faz parte. Ainda tá matando a saudade minha, cara. Fiquei 10 dias fora, esse cachorro é minha sombra, brother. Onde eu vou, ele me segue, velho. Mas, cara, eu vou te falar que eu falo que essa vitória, cara, há pouco eu falei que, tipo assim, não era o cinturão que ia me fazer me sentir mais campeão ou menos, entendeu? Porque pela minha história, pela minha família, por onde eu cheguei, eu já me sentia muito campeão, cara, muito realizado por tudo que eu tinha conquistado. Mas esse cinturão representa para mim, tipo, é muito bom poder compartilhar ele com as pessoas que me ajudaram a chegar hoje, entendeu? A esse momento. Então, esse cinturão serve para abraçar tudo isso que aconteceu, todas as pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, e todas as escolhas difíceis que eu tive que fazer durante a minha vida, entende? Né? Eu opto por vir para os Estados Unidos, eu opto por ter uma vida mais simples aqui nos Estados Unidos, para poder ter um treinamento melhor, para poder ver meus filhos crescerem nos Estados Unidos, falarem inglês, terem uma oportunidade de vida que eles vão poder entender isso bem mais para frente, quando eles já estiverem maiores, eles vão entender todo esse sacrifício que o pai, a mãe e eles também fizeram para poder chegar nesse momento. Né? Durante muitas vezes eu fiquei longe da minha família e, cara, eu acho que todo mundo pôde conhecer um pouco mais da minha história e saber o quanto que eu sou apegado à minha família, à minha esposa e meus filhos. Então foram vezes que eram 2, 3, 4 meses. A última vez foram 8 meses longe deles. E, cara, ganhar esse cinturão para mim representa que todas essas escolhas que eu fiz valeram a pena. É aquele lance, né? O trabalho duro compensa, né? O suor compensou e, nesse caso, bastante resiliência, né? Quer esperar chegar o momento, né? E você também teve que trabalhar em algumas outras profissões, né? Para se manter e tal, e conciliou com o treino. E hoje está aí, campeão do UFC, né? Nada vem fácil, né, Pantoja? Cara, você sabe muito bem, né? Pelo Natan, você sabe que a nossa vida é assim mesmo, cara, é na garra, sabe? Eu acho que muita gente não entende que quando você muda para um outro país, além de ter o inglês diferente, você não tem ninguém para te dar um suporte, para te ajudar. Então, quando eu decido vir para cá, eu dei a entrada para minha casa, isso já lutando no UFC, eu dei a entrada na minha casa, consegui trazer minha família para perto de mim, que é a coisa mais importante para mim, e proporcionar isso para eles. O dinheiro realmente ficou um pouco curto, e, cara, eu acho que não é demérito nenhum você trabalhar em mais alguma coisa pelo que você quer, entendeu? Então, durante um tempo, a minha esposa trabalhou como empregada aqui, eu trabalhei como entregador de comida. Antes eu já tinha trabalhado como pintor, em obra, o que apareceu eu trabalhava, porque, cara, não é só o meu sonho, entendeu? É o sonho de você ver seus filhos crescendo num país, numa escola boa, tendo oportunidades. Então, cara, eu faria tudo de novo. Graças a Deus hoje a gente conseguiu alcançar esse cinturão, a gente conseguiu alcançar um conforto maior para a nossa família, mas eu vejo que não seria possível se eu e minha esposa não acreditasse tanto, a gente não se doasse tanto para que tudo isso acontecesse. Então, eu fico muito feliz, Valmir, de não só ter vencido o cinturão, mas dessa minha história poder entrar em evidência e as pessoas se identificarem e saberem que trabalho duro, cara, você se ajudar, entendeu? Você buscar você mesmo se ajudar, né? Eu tive meu empresário que depois que ele soube que eu nunca falei isso para ninguém, né?
de forma que eu não quis pedir ajuda nem para o meu empresário. Meu treinador Parroupinha chegou para mim e perguntou, pô, cara, por que você não me falou que você estava precisando de grana? Porque você ia ter uma luta tão importante, você estava trabalhando, era para você focar na luta. Eu falei, cara, eu tenho que me ajudar mais que todo mundo, entendeu? Então, eu acho que você se ajudar mostra para todo mundo o quanto que você quer, entendeu? Então, em vez de pedir ajuda, eu me ajudei, minha esposa se ajudou, a gente se ajudou, a nossa família, entendeu? E ter esse cinturão e a minha história poder ser compartilhada e as pessoas se comoverem, não se comoverem, mas as pessoas se identificarem com a história, para mim, isso tem um valor muito especial. E teve também agora a recepção calorosa do time ali, foi legal, né? A galera preparou lá. Demais, demais. Fala um pouquinho desse Puxando esse gancho, obrigado por até comentar isso, Almir. Eu queria ter falado isso de... Cara, você ter pessoas, fãs vindo tirar foto com você é muito bom, muito gostoso, mas você ter os seus companheiros de treino, os seus companheiros que estão ali todo dia treinando com você, esse reconhecimento para mim é uma coisa que, cara, não tem prêmio que pague esse reconhecimento. Eu chegar na minha academia e você vê que é muito querido por todo mundo se sentir muito feliz com a sua conquista, porque ali é meu local de trabalho, ali eu tô todo dia, todo mundo me conhece muito bem ali, todo mundo vê o quanto que eu me esforço, e eu ver os meus companheiros de equipe tão felizes, e ver que eles não só se identificaram, mas como eles se inspiraram, e eu sei que isso vai dar muita força para eles conquistarem o objetivo deles também. Isso para mim, esse dia de eu chegar na TT com esse cinturão foi muito especial. E falando da luta em si, né? Para a galera recordar, para quem está perdido no vídeo aí, o Pantoja conquistou o cinturão dos pesos moscas no último sábado no UFC 290, frente ao Brandon Moreno, mexicano. Cara, o primeiro round tinha mais 4 pela frente, mas o primeiro round você começa acelerado ali, indo para cima. Aquilo saiu natural ou estava planejado? Valmir, eu vim de 2 vitórias muito boas, né? Vitórias onde eu não deixei dúvida, eu finalizei meus 2 adversários com o Mata-Leão, e eu fiz um camp muito bom para essa luta, né? Eu já vinha treinando muito forte para essa luta. Tanto que eu fui para o Rio de Janeiro, quando o Moreno luta com o Davidson, eu fiquei de backup, né? Eu fiquei de reserva para aquela luta, então estava muito bem treinado. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, e a possibilidade de poder lutar no Rio de Janeiro me fez treinar muito, porque imagina eu poder lutar pelo cinturão na minha cidade. Então eu treinei muito para aquela luta. Mas como os dois fizeram o trabalho deles, eu não precisei lutar. Mas então eu sabia que eu ia eu ia ser o próximo da lista. Então eu continuei treinando. Então eu treinei demais para essa luta contra o Moreno. Eu tenho parceiros de treino que são muito bons. Em especial eu cito 2 que são mais famosos, mas tem outros que tem o Kyoji Horiguchi, que é um campeão japonês, que é o campeão do Bellator e do Rise, é um cara muito sinistro. Tem o Adriano Moraes, que foi campeão do ONI durante muito tempo. Tem outros companheiros que não são tão famosos, mas são imprescindíveis para a minha vitória, que foi o Vitor Dias, que é campeão do Titan, um evento aqui dos Estados Unidos. Então, eu estava muito bem preparado para essa luta. E quando eu vejo o Breno Moreno do outro lado, um cara que eu já venci 2 vezes, eu te confesso que eu fiquei cego na hora e eu quis acabar com a luta, eu quis acabar com o meu oponente. Não acabar com a luta, mas eu quis acabar com o meu oponente. Eu quis, quando o juiz fala valendo, eu vou para cima dele com tudo, querendo... E eu fiquei cego, eu não consegui usar minha técnica. Eu fui só na vontade, querendo dar porrada e, a princípio, funcionou. Só que quando ele volta no segundo round, ele volta com mais calma, ele começa a usar mais o trabalho de boxe, o footwork, o que ele deve ter treinado muito para lutar contra mim, porque sabe que eu sou um cara muito impetuoso, que vai para cima, mas que eu não consegui dar o meu melhor lutando. Tanto eu quanto o meu treinador Parroupinha, a gente conversou muito sobre isso. A gente realmente não gostou da luta em si, que a gente sabe que a gente pode muito mais que aquilo, mas realmente eu dei o meu melhor não como técnico, mas eu dei o meu melhor com o meu coração, todo o meu corpo, toda a minha energia. Eu dei o meu melhor aquela noite, mas eu sei que tecnicamente eu deixei a desejar, eu tenho muito mais a mostrar, mas eu acho que por toda a minha história, tudo que aconteceu, e outras vezes eu estava de reserva ou estava de luta, né? E no momento que eu vou para a luta, é minha luta, é o meu momento, é o cinturão, tudo isso me cegou muito. Graças a Deus deu tudo certo, mas eu vejo que faltou um pouco talvez de mais maturidade para eu me acalmar e fazer uma luta
mais controlada, mas graças a Deus, cara, eu consegui sair vitorioso. Eu não podia deixar esse cinturão sair da minha mão. Eu lutei muito, Valmir, para chegar onde eu cheguei. Né? Como você fala, a gente lutador brasileiro, a gente deixa nosso país, a gente deixa tudo que a gente tem, chega num país onde a gente não conhece ninguém. Como você mesmo falou, eu tive que trabalhar em outras coisas, minha esposa trabalhou, então foram muitos sacrifícios. Então, no momento da luta, eu fico cego, querendo conquistar. Mas graças a Deus, cara, eu pude vencer e mostrar para todo mundo a história que eu percorri, que eu trabalhei para conquistar esse cinturão. Pantoja, e ali no intervalo do segundo round, né? Que ele vem, você vence o primeiro, dá o flash down, ele vence o segundo, você comenta alguma coisa, ele tá mais rápido. E aí o Parrumpa te dá a leitura, tá 1-1, o Macarrão também fala alguma coisa, e você consegue, né, depois fazer o que todo mundo viu, que foi voltar diferente, né? O que mudou na cabeça do Pantoja a partir daquele momento ali? Realmente, cara, eu fico muito feliz de ter conseguido expor, né? Muita gente pode ter falado, pô, o Pantoja quebrou ali no segundo, mentalmente, por isso. Não, aquilo ali é um trabalho, né, cara? Então, eu dou meu ponto de vista para os meus treinadores, falo, pô, ele tá mais rápido. E dessa forma, eles conseguem trabalhar a estratégia em cima disso. Eles conseguem ver, pô, o Pantoja está achando ele mais rápido, então aí o Parrumpa já chega, então vamos pro jiu-jitsu, vamos usar o seu grappling, vamos mexer mais, o Macarrão fala, vamos mexer mais um pouco, faz melhor o seu footwork, e vamos entrar em queda, vamos começar a usar o seu jiu-jitsu. E eu sabia que eu poderia vencer aquela luta, Valmir, a todo momento. Então, realmente, mas a vontade realmente de vencer estava muito grande, e talvez isso estava me atrapalhando. Então, a gente começa a usar um pouco mais o jiu-jitsu, e, cara, eu te confesso que a todo momento a gente estava vendo que a gente estava ganhando a luta. Até chegar no último round ali, do quarto para o quinto, quando eu sento no banco, a gente tem a noção que, pô, tá 3-1. No nosso ver, tava 3-1, né, a luta. Depois eu fui ver que os caras deram o quarto round para ele, né? Me deram o primeiro, o terceiro e o último. Mas no nosso ver da luta, ali do percorrer da luta, tava 3-1. Então eu vou pro último round com a ideia de que tá 3-1, estamos ganhando, vamos trabalhar a distância, vamos trabalhar. Mas aí, cara, a arena toda era do Brandon Moreno. A cada golpe que ele me acertava, era ensurdecedor o que o pessoal gritava. Então era. E, cara, engraçado que isso me fez ir para cima dele ainda mais, porque eu pensei na hora, cara, tá todo mundo com ele, isso faz diferença na cabeça do juiz que tá marcando ali. E se eu demole, ele vai me vencer, e não, ele não vai me vencer. Então, me deu esse senso de urgência de querer mostrar ainda mais. Então, eu consigo efetuar uma queda e a todo momento eu tento finalizar a luta igual eu finalizei na minha última luta contra o Alex Pérez, onde eu consigo mochilar o cara em pé e eu faço o meu mata-leão, que é uma das minhas especialidades. Mérito do Moreno, que não deixou eu finalizar a luta, né? Não deixou eu finalizar ele. Mas a todo momento ali eu tô tentando encaixar o mata-leão, o crossface, tento bater para pontuar também. Mas quando realmente acaba a luta ali, eu já até meio que, quando eu vejo que o tempo tá acabando, eu já meio que solto ele, já começo a comemorar, porque na minha visão eu realmente tinha vencido a luta. E tem um momento no corner que o Parrumpa pega no coração ali, é pela sua família, cara. Eu lembro muito bem disso, cara. Eu acho que deu mais uma mexida no bril ali, né, cara? Cara, foi muito bom ter minha família presente ali, sabe, cara? Eu sou um cara que sou muito pé no chão, muito família. Eu tenho muita sorte de ter a esposa que eu tenho, uma mulher que vive do meu sonho. Ela não só vive, mas ela trabalha junto comigo. Ela me ajuda mentalmente, me ajuda nutricionalmente. Então, ela é minha base realmente. Ter ela, meus filhos ali. E a todo momento, entre um corner e outro, eu conseguia ver ela. Ela estava bem na frontline ali, ela estava do lado do Durinho, que é um grande amigo nosso. Então, cara, eu acho que. E o Parrumpa conseguiu ter a leitura que falar alguma coisa tecnicamente não ia adiantar. Então ele puxa para o lado emocional, até porque eu estava muito emocional na luta, e ele joga mais gasolina nisso. Ele fala, cara, vambora, tua família tá aí, agora é o momento. E realmente, cara, fez a diferença. Eu vejo que no último round ali, principalmente, eu mostro que eu quero um pouco a mais do que o Moreno. O Moreno foi um grande lutador aquela noite, ele foi muito guerreiro, mas nesse quinto round, principalmente, é onde eu mostro que eu queria um pouco a mais do que ele.
É isso aí. Cara, acho que até tu já respondeu essa que eu vou fazer agora. As duas vitórias que tu tinha sobre o Moreno, uma no The Ultimate Fighter 24, finalizou ele no Mata-Leão, para quem não lembra. Depois, vitória por decisão no UFC Chile, essa eu tava lá, inclusive, né? E o quanto isso pode ter mexido com a tua cabeça? Foi isso de querer acabar no primeiro round, esse excesso de confiança de ter batido o cara já duas vezes? Totalmente, Vami, totalmente. Você lutar pelo cinturão, né? Eu tava por isso e por eu estar muito bem treinado, né? Sabendo que já venci o cara duas vezes, e quando o cara tá ali, eu olho dentro do olho dele, dentro do octógono, eu falo, amigo, eu vou te destruir, meu parceiro. Sabe, eu passei por tanta coisa na minha vida, eu fiz treinos tão duros contra né, meus parceiros de treino, mas que no momento eram adversários ali, tão duros sabe, e eu buscava com tudo. Na minha mente veio isso, cara, eu vou passar para cima dele e vou destruir. E funcionou no primeiro round ali, né? Todo esse meu ímpeto. Só que ele mostra o quanto que ele evoluiu no segundo ali, né? O quanto que ele trabalhou por esse momento, o quanto que mentalmente ele ficou mais forte, o quanto que o boxe dele melhorou. E eu só tenho a ter muito respeito pelo Breno Moreno, dizer que ele foi um lutador tremendo aquela noite ali. Tirar o chapéu realmente. Mas esse ponto pode ter me atrapalhado, cara. Eu me mantive calmo durante todo o tempo, toda semana da luta, até porque você chegar numa disputa de cinturão é uma pressão enorme, né? Quando você tem uma disputa de cinturão, você é o único brasileiro que pode, né, voltar com o cinturão. E são vários quesitos, né? E você tenta tirar aquela pressão de alguma forma. E aí, na hora, por mais que você tenta se acalmar, se controlar, vem à tona tudo. Mas eu falo, cara, que realmente toda a minha caminhada me deixou muito, muito maduro para chegar naquele momento. E por mais que não fosse tecnicamente, foi com coração total, brother. E eu vou te ser bem sincero, no fundo do meu coração, eu fico muito feliz de ter sido como é que foi. 5 rounds, uma guerra. Eu agradeço muito ao Moreno, a Deus, por ter me proporcionado esse momento na minha vida. É isso aí. E realmente, por hora, você não pensa em dar revanche imediata para ele? Você acha mesmo que ele tem que trabalhar um pouquinho, fazer uma lutinha com outro adversário e depois voltar? Eu vi que você falou alguma coisa sobre isso ao Diego Ribas do AG Fight. É isso mesmo? Almir, eu vou ser bem sincero, eu acho que não cabe a mim falar que se eu dou revanche ou não, cara. A gente é só lutador, a gente é funcionário, né? O cara que fala que vai ceder revanche para alguém ou não, ele é maluco, ele é da cuca. Porque quem manda é o Dana White. Se o Dana White mandar eu lutar com ele 10 vezes, eu vou lutar com ele 10 vezes, entendeu? Então, tipo, não cabe a mim falar que eu vou lutar com quem ou com não. Sinceramente, aqui, eu acho que financeiramente uma luta venderia muito mais. Obviamente, eu acho que essa luta com o Moreno venderia muito. Pelo fato da luta que foi, o Moreno é um dos grandes nomes do UFC, né? É um cara que tem um apelo muito forte. Ele foi um campeão ali que soube se vender muito bem. Mas realmente, agora falando como lutador para os outros lutadores da categoria, eu acho que a categoria tem que andar. Eu falo isso por respeito aos outros lutadores. Eu sou um cara que esperou muito por esse momento. E o Moreno teve esse momento diversas vezes na mão dele. Então, eu acho que por respeito aos outros adversários, meus outros lutadores da minha divisão, seria interessante ter a fila andar um pouco mais, entendeu? Tem outros adversários ali que estão mais na cara do gol. E eu vejo dessa forma, mas eu sou um funcionário, se ele mandar eu lutar com o John Jones, eu vou lá e luto brincando, luto não. Mas você entende, Valmir? Não cabe a mim. E me diz uma coisa, uma pergunta assim até que besta, mas a perda de peso, né? Muita gente vê o atleta ali lutando, não sabe o que se passa nos bastidores e uma das partes mais difíceis é a desidratação. Para essa luta foi tranquilo? Ótima pergunta, Valmir. Eu acho que principalmente para minha categoria, a categoria, né, mais baixa da luta, cara, realmente, cara, lutar, eu acho que é até fácil comparado ao perder o peso, sabe? Eu sou um cara até light, né, leve ali para a categoria. Eu não sou um cara tão pesado. Eu peso geralmente 65 quilos. Quando eu como muito, assim, eu vou para 66. Você tem ali cerca de 10 quilos assim para tirar. E, cara, até para mim é difícil, cara. Chega momentos assim que eu falo, eu vou subir de categoria, eu vou subir de categoria.
Só que seria inviável subir de categoria e lutar com lutadores que pesam 70, 75 quilos. Não, não seria nem saudável para mim lutar com lutadores tão mais fortes do que eu assim. E realmente, cara, eu acho que toda essa perda de peso, tudo isso que a gente faz é de um trabalho mental tão grande. Eu acho que é como se fosse um monge, assim. Eu acho que a gente atinge um nível de esclarecimento, um nível mental tão forte que a gente chega ao extremo, sabe? E você pensar que um dia antes de você fazer a maior luta da sua vida, você está completamente desidratado e qualquer criança conseguiria te vencer lutando, e no dia seguinte você ter que fazer a melhor performance da sua vida, realmente é algo insano, mas somos atletas de ponta, somos atletas de alta performance, e por isso a gente consegue concluir isso com êxito. Mas de forma alguma é fácil, nunca foi fácil e eu acho que nunca vai ser fácil. Melhorou muito nesse aspecto. Eu hoje estou com um nutricionista que é o Marcelo Ferra, um cara que está sendo ímpar na minha nutrição. Eu faço uma nutrição muito bem feita e foi um dos melhores cortes de peso que eu fiz. Longe de ser fácil, mas foi um dos melhores cortes de peso que eu fiz. Eu faço uma dieta de que eu como carboidrato primeiro e depois eu como a proteína. E durante 2 meses eu comi super limpo. Eu já não como açúcar há muito tempo. Eu só boto o açúcar mesmo no café. Mas eu não como açúcar porque eu sei que vai me atrapalhar na minha performance no treino mesmo. Eu evito de comer. Eu adorava, pelo menos, né? Eu continuo adorando, né? Sorvete, mas, pô, sabe lá Deus quando é que foi a última vez que eu comi um sorvete? Até porque é uma escolha que eu fiz e eu quero ser o melhor do mundo e graças a Deus eu por enquanto sou o melhor do mundo. Eu sei que isso é um status que passa, mas graças a Deus todas as escolhas que eu fiz me trouxe a esse momento. Você deixou bem claro que não foi nenhuma surpresa para você pela tua estrada que você pavimentou até receber essa oportunidade, né? Você mereceu ela, como você falou. Então, mas como é a responsa, assim, cara, de se ver o único campeão, pelo menos por hora, né? Mas é o único brasileiro representando mundialmente, né? Cara, eu me sinto muito honrado. Eu jamais poderia imaginar que nesse momento, onde eu chegasse a ganhar esse cinturão, seria o único. Me sinto muito honrado e privilegiado de viver esse momento, de poder cravar essa bandeira dessa nova geração chegando, porque muita gente pode achar que não, mas eu vejo o Brasil num momento muito bom no UFC, momento que chegam muitas novas estrelas para a luta, né? E eu deixo até um apelo aos fãs de querer abrir mais os olhos para os outros lutadores, que às vezes tem 1, 2, 3, 5 em evidência, mas tem uns outros 20 que estão fazendo um trabalho muito bonito. Eu era um deles, Valmir. Eu não tinha tanta evidência quanto eu estou tendo agora, mas eu sempre trabalhei muito para chegar nesse momento, né? Como você falou, eu estou vindo de 2 vitórias, né? Antes do Moreno, eu estava vindo de 2 vitórias muito expressivas, onde eu ganhei as 2 performances da noite e eu não tinha tanta visão quanto eu estou tendo. Obviamente, um cinturão traz toda essa bagagem e eu fico muito feliz de estar nessa evidência. E eu acho que eu ser esse cara, principalmente para os lutadores brasileiros, eu sei que conhecem muito bem quem eu sou, né? E eu ser esse cara que trouxe esse primeiro cinturão dessa nova geração, eu acho que é de bom agrado a todos esses lutadores e eles vão entender que eles vão chegar lá também. Boa! E, cara, essa luta foi uma guerra, como a gente sabe, né? Foi uma das melhores da categoria, ou quem sabe da história do UFC, porque foi lá e cá. Tem gente que reclamou ali, né? Sempre tem, né? Que ficou meio preso ali, mas, pô, tá valendo o cinturão, o cara vai dar mole, né, cara? Tô dizendo ali o tempo, a galera também não entende o tempo que tu ficou tentando finalizar o cara. Tá tentando acabar a luta. Então, tem muita gente que. A gente vê comentários. É um game, Valmir, é um game. A gente que tá mais dentro do esporte, a gente sabe que cada segundo ali importa. Que às vezes eu tô ali pesando em cima dele para ele desgastar, entendeu? São 25 minutos de luta, então você vai ganhando, cada segundo importa ali. Então, é tudo estrategicamente. E, pô, eu falo, se eu não peguei ele, foi muito mérito do Breno Moreno, porque geralmente quando eu vou para as costas é fatal, né? Deu para ver que ele ficava desesperado quando você chegava na posição de costas, tanto com os ganchos quanto com o cadeado, porque foi ali que ele perdeu para você, então. E ele E ele disse se, antes da de... luta.
antes da luta que sabia que você ia vir para arrancar a cabeça dele, que ele tinha trabalhado bastante. Defendeu muito bem, ele está de parabéns, todo o mérito dele. Me surpreendeu realmente ele conseguir sair, mas eu também acho que realmente foi pelo ponto que eu falei, que eu estava com tanta vontade que eu estava me atropelando. E o que eu queria te perguntar, nessa pergunta anterior que eu iniciei ali, falando que foi uma guerra e tal, se você tivesse que tirar uns segundos que ficarão marcados para sempre dessa luta, algum momento especial da luta, ou é toda ela? Cara, eu acho que é esse quinto round, onde o Parrumpa fala, tua família tá ali, e onde eu entendo que eu tinha que fazer um pouco a mais naquele momento para vencer a luta, e realmente foi isso que fez a diferença, até porque quando eu vou para esse quinto round, a gente achou que estava vencendo, mas quando eu fui ver a papeleta, as papeletas dos juízes, estava 2-2. Então eu acho que esse segundo, esses minutos que percorreram no quinto round é o que eu gravo. Show. E só falar com a galera aqui rapidinho, galera, não esquece de deixar o like, que eu esqueci de pedir no começo ali, também se inscrever no canal e aproveita para seguir o Pantoja lá, o campeão, tem que dar essa moral pro campeão. Lógico. Pantoja MMA no Instagram, é isso, né? Tá certo? Né? Exatamente. Pantoja _ UFC, Pantoja oficial. É alguma coisa assim, só botar Pantoja que vai aparecer lá. Depois eu vou colocar o link aqui embaixo, galera, aqui na descrição, aqui para não ter erro. Pantoja, e uma frase que me marca muito, né? Você já falou da família, é uma das coisas que você mais fala da família, é uma das coisas que eu mais admiro no atleta ou no homem, de qualquer área que seja, né? E você fala ali, antes da luta você fala, a minha família vai ser campeã. Essa coroa é para minha família. Tipo, você vê o cinturão sendo colocado na cintura de todos eles, né, cara? Comenta um pouquinho disso, chega a me arrepiar de falar eu como pai de família, né, cara? Poxa, muito cara, legal. Exatamente, você falou bem. Como pai de família, a gente se bota nessa situação. Como eu falei antes agora para você, a importância da minha esposa para a minha vida, entendeu? Eu acho que quando você só é possível quando você tem uma grande mulher ao seu lado, que está te motivando o dia a dia, os dias que você está mal, né? Que ela te levanta, né? Os dias que realmente você precisa dela. Pô, minha esposa, eu falo, ela é minha esposa e chega a ser uma funcionária do Alexandre Pantoja, não minha, mas da nossa equipe, né? Ela é a pessoa que está me motivando, ela é a pessoa que cozinha comigo, que me alimenta, que cuida da minha dieta. Então, cara, e pô, meus filhos eu falo que são meus melhores amigos, são as pessoas que eu mais admiro na minha vida, são meus filhos. A gente está todo momento tentando passar isso para eles, né? Quando eu saio em família, não existe telefone perto da gente, porque a gente gosta de conversar com eles. Eu quero ser o exemplo para meus filhos. Eu não quero que meu filho tenha um exemplo de alguém que ele está vendo na internet, não. Eu sou o exemplo do meu filho, a minha esposa é o exemplo do meu filho. Eu não quero que ele fale como outra pessoa fala, eu quero que ele fale como eu falo. Sabe, essa representatividade para mim é muito importante para eles. E ter eles ali nesse momento do cinturão, eu acho que, cara, como criança, isso vai ficar marcado para sempre para ele. Mais para frente eles vão entender melhor todo esse sacrifício tanto eu quanto a mãe deles ter trabalhado aqui nos Estados Unidos para proporcionar essa vida para eles. Então, eu acho que tudo isso que a gente tem passado para eles no futuro vai fazer total diferença. Amém, meu irmão. E me diz uma coisa, como é que é a sua relação com os seus pais? Você sempre teve incentivo? Eu vi que no final ali você falou algo para o seu pai do cinturão ali e tal. Então, homem, eu acho que, sabe, o momento do cinturão é o momento ápice da vida de um cara, né? Eu trabalhei realmente muito tempo por isso, minha família trabalhou muito tempo por isso, né? Antes da minha esposa, eu tive minha mãe que, para mim, é minha heroína. Foi a pessoa que cuidou de, como eu falei no pós-interview, foi a pessoa que cuidou. Eu tenho pais divorciados, então eu acho que para uma criança isso é uma ferida que nunca cura, parece que nunca cura, né? E eu vi minha mãe batalhando tanto para cuidar de mim, dos meus irmãos, né? A minha mãe, ela foi adotada quando muito criança, porque a família dela não tinha como cuidar dela, então uma outra família adotou a minha mãe. Então, e essa família que adotou minha mãe, a madrasta dela no caso, às vezes não tratava ela bem. Então isso tudo passa para mim, porque minha mãe carrega isso até hoje. Eu vejo essa cicatriz às vezes na minha mãe, então ela carrega isso. E quando ela conhece meu pai, eles têm nós três, que é o meu irmão mais velho, a minha irmã do meio, eu sou o mais novo, e eu vejo a relação deles.
Eu vejo que meu pai se perdeu muito durante a vida, começou a beber demais, e eu vejo muita agressividade dentro de casa, até o ponto que eles se separam, e eu vejo minha mãe sozinha, cuidando de nós três, e chega um outro homem na vida da minha mãe, uma pessoa que não foi uma pessoa que foi muito aceita por mim, pelos meus irmãos, uma pessoa que também não foi agradável a mim, uma pessoa que bebia também demais. Então minha mãe nunca tive muita sorte com parceiros na vida, e isso faz com que eu ame ainda mais ela, porque ela nunca deixou de amar, ela nunca deixou de cuidar da gente, ela nunca deixou de mostrar tanto amor pela gente, pela vida. Então, naquele momento, eu acho que eu quis muito mais enaltecer a minha mãe do que talvez denigrir o meu pai, mas acabou que veio aquela dor, aquela mágoa, Pois é, eu né? não Eu quis amo, falar diretamente, mas foi quase que um recado aqui, pai. Ó. eu vejo que, Valmir, cara, eu quero, é até bom você me dar esse espaço. Eu amo muito meu pai, eu não quero que as pessoas entendam mal. E eu sei que Sim. meu pai eu sei que meu pai me ama muito, tanto a mim quanto meus irmãos. E eu falo que Vocês têm hoje contato? há um tempo, tem uns 3, 4 anos já que eu não falo com meu pai, após uma mensagem que eu mandei bem rancorosa a ele, uma mensagem que eu acho que pai nenhum gostaria de receber. Eu estou expondo isso aqui para você porque eu espero ajudar outras pessoas com isso também, e até as pessoas entenderem e não levarem como se meu pai fosse um cara super mal e tudo mais, mas eu vejo que meu pai fez o que ele poderia dentro do ponto de vista dele. Ele deu o melhor que ele poderia, não que fosse o melhor que eu precisava, entendeu? Longe de ser o cara que eu precisava que ele fosse ou que meus irmãos precisassem dele, mas ele deu o melhor que ele poderia na visão dele, entende? Mas eu não vou ficar julgando ele, entendeu? Por isso, né? São águas passadas, mas eu hoje em dia como pai de família, meus filhos são tudo para mim. Eu morreria pelos meus filhos a qualquer momento. Eu, eu trabalharia de qualquer trabalho do mundo, de coveiro a qualquer coisa, eu faria pelos meus filhos, entendeu? Então, talvez essa mágoa de tudo que eu passei na minha vida e chegar nesse momento, no ápice da minha vida, talvez soltar isso e talvez deixar no passado, né? O meu pai teve presentes em alguns momentos da minha vida, não como eu gostaria, e alguns anos atrás eu mandei essa mensagem para ele, uma mensagem bem doída, uma mensagem que eu jamais gostaria de receber dos meus filhos, e uma mensagem que eu sei que jamais vou receber pela presença que eu sou para eles. Mas desde então eu não falo com ele, e na semana da luta eu te confesso que eu pensei em dar esse passo e mandar a mensagem para o meu pai, falar com ele, né, tentar botar todos os pontos antes de eu disputar esse cinturão, que seria um marco na minha vida, e é importante para todos eles. Então, o que eu quis expressar ali naquele momento é que talvez eu fosse... Ele teria orgulho de mim naquele momento, mas eu queria que ele tivesse orgulho de mim em todos os outros momentos que passaram na minha vida, e que ele fizesse presente em todos esses outros momentos, e não somente nesse momento que eu estou alcançando um objetivo que foi feito, né, que eu tracei como homem, né, material. Porque antes da luta eu já falei que eu não precisaria do cinturão, porque eu já me considero, eu já alcancei tudo que eu poderia querer como família, que é minha esposa, meus filhos, e eu falei e falo de novo que não seria esse cinturão que me tornaria um campeão, porque por tudo que eu construí na minha vida, de onde eu saí, tudo que eu fiz, não seria o cinturão que ia falar isso para mim, mas graças a Deus eu ganho o cinturão, eu consigo botar minha história toda em evidência, e de certa forma eu viro um exemplo para muitas pessoas conseguem ver de alguma forma que a minha vida e a delas tem uma coincidência muito grande, entendeu? Pessoas se sentem representadas por mim, e isso para mim é muito bonito, ser esse representante para essas pessoas, pessoas que tiveram pais divorciados, pais distantes. Então, mas eu também não quero crucificar meu pai, mais uma vez eu falo isso, eu não quero julgá-lo pelo que ele fez, pelas opções que ele teve na vida dele, mas eu gostei por esse ponto de pessoas conseguirem entender e sensibilizar com isso e se sentirem representadas, saberem que elas são representantes dos sonhos dela, que elas não precisam da ajuda de ninguém, somente elas podem ajudar elas mesmas, entendeu? Então, graças a Deus eu venci esse cinturão e consegui expor toda essa história. Mas no teu coração tu já perdoou ele, né? Tá tudo certo, né? Valmir, obviamente eu perdoo ele, mas eu enxergo que
eu não sei se se ele vai conseguir ser o que eu sempre esperei que ele fosse, entendeu? Eu perdoo porque eu sei que, como eu falei, ele, na visão dele, ele deu o melhor que ele poderia, certo? Mas não sei se ele conseguiria ser o cara que eu sempre quis que ele fosse, entendeu? Eu, como pai, hoje em dia, eu tenho total certeza de que eu dou o meu melhor para os meus filhos. Graças ao meu pai, eu entendi que eu não poderia esperar a ajuda de ninguém. Eu teria que me ajudar a mim mesmo. Eu não poderia esperar a ajuda dele ou de segundos. Então, isso me ajudou muito na minha vida. Ter essa consciência de que se não fosse por mim, eu não conseguiria chegar. E, cara, eu pensei isso a minha vida toda. E Deus me deu várias pessoas ao longo do meu caminho que me ajudaram, sem ao menos eu pedir ajuda. Mas essas pessoas, e é muito bonito isso, cara, porque essas pessoas ao longo da minha vida, por mais que eu não pedi ajuda a elas, elas viram que eu precisava de ajuda e me ajudaram. Então, cara, isso é uma história de vida muito bonita e graças a Deus sou o protagonista dessa vida. E graças a Deus eu ganhei esse cinturão e as outras pessoas podem se sentir representadas. E essas pessoas que me ajudaram, tenho total certeza que esse cinturão também é delas. Cara, eu não ia falar isso, mas eu me encorajei em falar, cara. Não sei se teu pai tá no Rio, mas quando tu vier ali, cara, marca com ele, só vai lá só tu e ele a princípio, lá dá um abraço nele, almoça só vocês dois lá. Independente, porque faz tempo que tu não depende dele, nunca dependeu, eu acho, então, sem esperar nada pro futuro também. Porque se ele parte de uma hora para outra, às vezes, pô, vai ficar um negocinho que eu podia ter lá, dar um abraço no velho lá e Entendo às vezes. perfeitamente, homem. Obrigado por expor isso também. Tamo junto. Vamos encerrando por aqui, então. Isso que eu ia te perguntar, as malas já estão prontas para ir para o Paraíso? Paraíso Arraial do Cabo, pô. Cara, tô louco para chegar lá. Eu e minha esposa já tava comprando a passagem aqui, o UFC falou, não, pera aí que a gente vai pagar a sua passagem. Eu falei, opa, então tá tranquilo, pode pagar minha passagem que eu economizo uma grana aí. Já tem alguns compromissos a fazer no Brasil, quero ir lá no escritório do UFC em São Paulo, né? A Arraial do Cabo tá esperando. Eu tô falando que esse cinturão aqui vai ficar fedendo a sovaco, que eu vou jogar no peito de todo mundo vai poder curtir esse momento, porque a Arraial do Cabo fez acender essa chama em mim e muitas pessoas de lá falaram que eu ia chegar nesse momento. E eu quero muito compartilhar com todos eles. Pantoja, quero te agradecer, cara. Para mim é um privilégio, né, cara? Eu também tô um tempão na estrada e tu dá essa moral, campeão do UFC. Eu sei que tá cheio de mídia em cima de ti agora, né? Campeão é campeão, né? Agora vai só Nada, aumentar. a gente sempre, para amigos assim, a gente sempre tem espaço. Eu te agradeço também pela paciência que você teve. Fico muito feliz de ter usado teu espaço aqui para poder falar, comentar, explicar, botar certos pontos. Te agradeço demais. Pessoal sempre aí, sempre comentando, sempre curtindo. E, cara, esse aqui é o primeiro de muitos. Eu sei que aí a gente tem um Alex Poatan chegando aí no final do mês, né? E aí depois a Amanda Lemos. Vamos buscar essa nova safra aí do Brasil. A gente vai colecionar cinturão. Obrigado. Até a próxima e que você curta bastante esse momento aí, que esse momento se eternize, né, cara? Fique por muito tempo aí no Brasil e com o Pantoja, esse cinturão, esse douradão que tá lá atrás. Obrigado, irmão. Bom descanso Valeu, aí, né? mano. Tamo junto. Obrigado, queridão. Valeu, meu. Quando quiser, irmão. Grande Tamo junto. abraço. Os.